A paz do Senhor, amados e amadas de Cristo. Mais um vídeo. Tem um tempo que eu não posto, mas eu estava dormindo pela madrugada e o Senhor me acordou, já com uma palavra pronta para vir aqui postar. E precisamos obedecer, né? Embora há momentos que são difíceis, porque a obediência, algumas vezes, ou na maioria delas, eu confesso, elas vão exigir da gente um sacrifício. Então, nós precisamos ter essa vontade de obedecer ao Senhor, sabendo que Ele vai nos cobrar coisas que muitas vezes não são fáceis, ou que vai exigir, sim, um certo... que nós precisamos, como que eu diria, que está exigindo de mim. Eu estava dormindo, eu queria continuar dormindo, mas eu decidi que eu iria obedecer o que Deus estava falando. Então nós precisamos colocar a nossa vida debaixo da autoridade de Deus, a ponto de que quando Ele nos pede algo, mesmo que seja difícil, nós preferimos obedecer. Porque a própria palavra diz lá, na época de Saul, né, do rei Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul queria fazer sacrifícios, mas ele não quis obedecer ao profeta Samuel e a Deus. Então, muitas vezes, Deus vai pedir algo que nós vamos precisar, sim, nos posicionar. É uma palavra que está sendo muito usada, né? O posicionamento. E que vai exigir, sim, nós abrimos mão da nossa carne, do nosso conforto físico, eu digo, do nosso corpo físico também. Claro que tudo tem que ser com equilíbrio. Nós precisamos saber que é quando Deus está nos acordando, está falando conosco, nesse caso da oração da madrugada, ou quando é algo físico que está te atrapalhando de dormir, ou algo espiritual também. Porque o mal, muitas vezes, os demônios, eles vêm para perturbar o sono. Ele pode usar pessoas para perturbar o seu sono, ele pode usar situações, ele pode usar alguma decisão que nós tomamos ruins para a nossa vida, né? Hoje nós sabemos que ficar muito nas telas, seja de computador, seja de celular, vai prejudicar, sim, pode prejudicar, sim, o nosso sono, a qualidade do nosso sono, ou até mesmo o nosso adormecer. Então, nós precisamos discernir quando é Deus falando conosco para obedecermos ao que Ele tem nos pedido, e quando é algo de outra natureza. Amém? Então, hoje eu quero... Por que Deus me acordou? Eu estava dormindo, não dormi pensando em nada, a não ser da própria vida mesmo, dos afazeres de amanhã, né, do outro dia. Mas eu estava dormindo e Deus falou comigo assim: você já sentiu raiva de mim? Então eu quero fazer essa pergunta para você, porque antes de eu vir gravar esse vídeo, Deus falou comigo e foi me tratando. Está me tratando até agora. Já tem um bom tempo que eu estou sendo tratada. Então, Deus falou comigo. Espero que nesta palavra, em algum momento, Deus fale contigo também. E eu gostaria de fazer essa mesma pergunta que o Senhor fez para mim. Eu gostaria de fazer para você. Você já sentiu raiva de Deus? Aí muitos podem dizer: como, Vanessa? Como que eu vou sentir raiva de Deus? Seja honesta, seja honesto com você mesmo. Eu, Vanessa, já senti raiva de Deus, sim. E eu vou compartilhar aqui com vocês, como forma de testemunho. Amém? Então, muitas vezes, nós passamos a ter raiva de Deus, ou por um momento muito breve, muito curto,
nós sentimos raiva de Deus. Pode ser pelo que nós já passamos na vida, nas circunstâncias da vida, pode ser por planos frustrados. Fizemos alguns planos, esses planos se frustraram e nós ficamos com raiva de Deus. Pode ser. Pode ser também pela maldade que habita nas pessoas. Muitas vezes nós assistimos, jornal, eu não tenho muito hábito não, mas se você liga um jornal, nós vamos ver o quão o ser humano está mal, porque só aparece coisas más. Ser humano agindo contra outro ser humano, ou contra crianças, ou contra idosos, ou contra moradores, em situações de que moram na rua. Então, assim, que por problemas, enfim, eles estão lá dormindo na rua e chega uma pessoa e maltrata e chega a ponto até de talvez tirar a própria vida dessa pessoa. Então nós vemos sim muita maldade. Nós vemos crianças sendo por adultos. Infelizmente, a maldade muitas vezes impera sim no coração humano, assim como imperou no coração de Satanás. E ele se revoltou contra Deus. Mas para nós temos salvação, para Satanás não tem mais, mas para nós tem. Quando nós identificamos que nós estamos com raiva de Deus e oramos e colocamos diante do Senhor. Eu vou contar. O testemunho é longo, mas eu vou contar simplesmente assim, um resumo do resumo aqui, do momento em que eu fiquei com raiva de Deus. Foi quando meu filho estava muito doente. Eu já havia pedido muitas vezes pela cura, eu já havia pedido muitas vezes para o Senhor livrar ele daquele sofrimento, livrar a nossa família do sofrimento. Mas o Senhor, assim, manteve a vontade dele. E nas vésperas do Senhor recolheu meu filho, na verdade, 1 ou 2 dias antes, se eu não me engano foi um dia, 24 horas antes do Senhor levar meu filho, um pouquinho mais, acredito que seja umas 48 horas, eu senti muita raiva de Deus. Porque Deus falava para mim assim: entrega, me entrega o seu filho. E naquele momento eu fiquei com muita raiva de Deus. Mas era uma raiva que eu não vou te dizer que era uma raiva maligna, mas eu estava revoltada com Deus porque não era a minha vontade naquele momento. Eu queria ter o meu filho aqui comigo até que eu ficasse velhinha, idosa, com ele do lado. As pessoas que me conhecem sabem, porque eu já falei isso. Eu pensava, quando eu ficar velhinha, que a minha filha foi ter a vida dela, enfim, eu precisar de alguém para me ajudar a cuidar, eu vou contratar uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, para vir me ajudar, tanto cuidar de mim como do meu filho, mas nós vamos ficar velhinhos juntos, porque eu era muito apegada ao meu filho. Era um filho que necessitava de todos os cuidados e quem fazia os cuidados dele era eu. Tudo que ele precisava para se alimentar, para a higiene pessoal, medicamentos, cuidados, todos os cuidados dele, era eu que fazia. Então eu confesso que eu tinha um apego emocional, um apego psicológico e um apego de alma com meu filho. Não que eu colocasse ele em uma posição que não era dele. Era enquanto mãe. Assim como eu tenho pela minha filha, mas hoje eu entendo que tem que ser diferente. Esse apego tem que ser diferente. E Deus, ele foi me tratando neste apego. Mas nas vésperas ali, do Senhor recolher o meu filho, quando eu senti uma aflição de alma, era algo que doía tanto na minha alma,
eu senti raiva de Deus. E eu falei com Deus. Eu falei, Deus, eu estou com raiva do Senhor. Porque o Senhor vai levar meu filho e eu não vou poder mais sentir o cheiro dele. Eu não vou poder mais tocar na pele dele, olhar nos olhos dele, falar com ele, ver um sorriso. Eu não vou poder mais dar um banho nele, trocar uma fralda, colocar ele no carro para passear. Eu ainda estou, sim, em fase de luto. Eu confesso. Porque é muito difícil. Quem já passou por algo assim sabe o que eu estou dizendo. Mas no dia, na época, há um ano e alguns meses atrás, porque isso ocorreu, né? O Senhor recolheu meu filho dia 23 de outubro de 2023. Então tem um ano e alguns meses. Mas nesse dia eu senti muita raiva. E eu falei com Deus. Falei, Deus, eu estou com raiva. Com raiva porque eu não sei se eu mereço isso. Com raiva porque eu não sei se o meu filho merecia ter passado por isso. Tudo que passou na vida por tanto sofrimento. Mas nada foge do controle do Senhor. Nada. E naquele momento eu pude perceber o quão insignificante, o quão pequena eu sou. Que o meu sentimento eu tive que jogar por terra para prevalecer a vontade de Deus sobre a minha vida e do meu filho. E naquele momento de aflição de alma, a minha vontade era rasgar o meu peito e tirar o meu coração de dentro, porque doía muito. Mas eu escolhi obedecer ao Senhor. Eu escolhi entregar para o Senhor. Entregar o que eu tinha de mais precioso, porque são os filhos. Eu tenho mais uma filha, graças a Deus. E é tudo que eu tenho de mais precioso. Era o meu filho e a minha filha. E naquele momento eu precisava entregar o meu filho. E a raiva queria tomar conta de mim. Em um determinado momento ela entrou sim no meu pensamento, no meu sentimento. Eu não sei nem explicar, mas foi muita raiva. Eu tinha vontade assim de arrancar o meu coração, de tanto que doía. Eu chorava, eu gritava, eu orava e eu entregava para o Senhor o meu filho. Porque eu entendi que a Bíblia, em muitas passagens, algumas passagens diz que os filhos não são nossos. Eles são de Deus. São como flechas que nós lançamos e ele vai acertar o alvo. Eu sei que a passagem do meu filho aqui acertou vários alvos. Ele nunca andou e não falava. A única palavra que ele disse durante 20 anos de vida foi mãe. Foi uma vez que ele disse mãe numa madrugada que ele me chamou. Mas o meu filho, mesmo sem falar, ele conseguia pregar o evangelho. As pessoas viam Deus na vida dele. Então, quando eu entendo a palavra, quando eu sei para onde o meu filho foi, quando eu sei o que Deus tem para mim e para ele, quando eu entendo o propósito de Deus, essa raiva, ela sai da gente. Ela sai porque Deus tira. Deus não vai permitir que nós venhamos ficar todos os dias das nossas vidas com raiva dele. Porque aí já vai gerar outro sentimento de amargura, vai gerar outro sentimento que até os médicos estão constatando que pode ter algumas doenças que são psicossomáticas, que a gente chama na medicina, que pode ter algumas doenças que são causadas sim por sentimentos não tratados, por coisas que a gente deixa entrar na nossa alma e não entrega para o Senhor. Então eu tive sim raiva de Deus, mas eu não permaneci com a raiva de Deus. Não. Eu entreguei para o Senhor meu filho, o Senhor recolheu meu filho e a vida está seguindo. Sinto falta muita, que é o que eu já disse aqui no vídeo. Sinto muita falta.
Mas Deus preenche. Eu vou provar para você na palavra o como Deus preenche. Ele ordena os seus anjos para nos ajudar. Deus, através do Espírito Santo dele, ele vem e nos dá o conforto. Amém? Então, quando você sentir raiva de Deus por algum motivo da sua vida, seja ele qual for, seja ele por tudo que eu já disse no início do vídeo, ou porque você acha que seus filhos não estão te obedecendo, seus filhos estão indo para um caminho que não é o que você almejou, o que você desejou, o que você plantou nele, ou porque o seu casamento não está como você queria, ou porque a sua vida financeira não está como você queria, ou a sua saúde não está como você quer. Enfim, são muitos motivos que nós temos aqui na vida e que pode nos causar raiva. Mas hoje eu quero, diante do Senhor, que você entregue essa raiva para Deus e tire de dentro de você. Tem pessoas que exalam ódio pelos olhos. A gente consegue discernir isso. Muitas vezes o Espírito Santo revela. Há pessoas que você chega perto para conversar, ou às vezes não está nem conversando com você, mas você sente que está exalando o ódio. Sai de dentro dela um ódio. Muitas vezes podem até falar que são de Cristo, que vão para a igreja, que são batizadas. Mas se estão exalando ódio, como que o Espírito Santo habita? De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Se há momentos nas nossas vidas que a própria palavra diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, o que nós temos que fazer? Entregar essa raiva nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Quando vier algo que te aflige e você se manifesta com raiva, repreende isso e entrega para Deus. Deus sabe o que é melhor. Deus enxerga lá na frente coisas que nós não estamos vendo. Deus muitas vezes vai tirar pessoas da tua vida, porque Ele enxerga lá na frente. Deus vai tirar amizade de você. Deus vai afastar pessoas de você, afastar situações, ou vai trocar você de emprego, ou vai te colocar em outro lugar que não era bem o que você queria. Mas se a tua vida está na mão do Senhor, creia que o que Ele tem para você é o melhor. E não permita que a raiva venha criar morada, raiz dentro de você, porque já vai passar para o outro nível, raiz de amargura, depressão, e assim vai. E são vários CIDs hoje, né? Tem vários códigos da doença, das doenças, que são doenças da alma. Porque em algum momento nós deixamos a raiva entrar e permanecer. Em Lucas, capítulo 22, do versículo 42, mas eu vou ler aqui. Lucas, capítulo 22, do versículo 39 em diante. Está escrito assim: Então, saindo, Jesus foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, Jesus disse para os seus discípulos: Orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus estava ali orientando os discípulos dele que eles tinham que orar. Orar. A palavra também diz em 1 Tessalonicenses, eu não me recordo o capítulo e o versículo, mas diz assim: orai sem cessar. Orai e vigiar sem cessar. Vigiar e orar sem cessar.
Nós cristãos temos que estar vigilantes o tempo todo, enquanto estamos acordados, e quando estamos dormindo, precisamos orar antes para que o Senhor venha cuidar do nosso sono também. E aqui Jesus disse para os discípulos: orai, para que não entreis em tentação. Então muitas vezes vai vir situações. E Jesus já estava avisando para eles aqui, antes que viesse: orem. Orem para que vocês não deixem sentimentos ruins, práticas ruins, entrar dentro de vocês, achando que são coisas boas. Porque a maioria, muitas das vezes, quase 100% das vezes, que vem algo que não é de Deus, ele vai te dar um prazer momentâneo, carnal. E é isso que o Senhor está falando aqui. Orai para que não entreis em tentação. E nesse contexto, tinha muito mais a ver com o que eles ainda iriam passar. Porque Jesus ainda iria passar pela crucificação, pela ressurreição. Então, o que eles passariam naquele momento? Eles foram também perseguidos. Mas alguns negaram, outros fugiram, outros se esconderam, para não dizer que eram de Cristo. Por causa do medo, eles ficaram com medo. Será que eu ficaria também? Com certeza. Eu não sou diferente de nenhum desses discípulos dele. Nós temos sentimentos. Então hoje o que eu quero dizer é sobre a raiva. Esses discípulos, nesse momento, poderiam ter ficado também, se é que não ficaram, com raiva. Até porque Jesus foi questionado, né? Não, Pedro falou para ele: não, o senhor não vai passar por isso. Naquele momento, Pedro estava com raiva também. Como que o senhor vai nos abandonar? Não vai, fica aqui conosco. Ele queria ter Jesus ali com ele. Irmãos, medindo as proporções. É claro que eu jamais posso comparar. Jesus entregou a vida pela humanidade. Mas naquele momento eu consigo entender Pedro. Porque eu queria que meu filho ficasse aqui. Eu queria que meu filho ficasse vivo aqui, para eu poder ver ele, tocar nele. E Pedro, naquele momento, como algo que iria acontecer era tão sobrenatural, era tão divino, era tão extraordinário o que iria acontecer com Jesus, durante todo esse processo e após a ressurreição, que Pedro não tinha condições humanas de entender e aceitar aquilo naquele momento. Pedro e os outros discípulos também. Então Jesus falou para eles assim: orai, para que não entreis em tentação. Então, quando nós passamos por alguma situação de raiva, de angústia, de algum sentimento que está tentando tomar conta do teu ser, você precisa orar. Coloca o teu joelho no chão e tire um momento com Deus. Se você não quer colocar o seu joelho no chão, está com dificuldade, fique em pé, abra os seus braços, coloque os seus braços para cima, entrega tudo para Deus. Entrega esse sentimento que está te consumindo, de raiva, de ódio. E aí no versículo 41, Lucas 22, eu li o 39, 40, agora o 41. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra. Jesus saiu de perto dos discípulos. Ali, pondo-se de joelhos, orava. Então Jesus orava. Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe o que isso representa pra gente? Entre milhões de coisas que dá para ser tirado de todo o ensinamento de Jesus. A superação
superioridade dele. Só Jesus é superior a nós. Só ele. Não tem nenhum homem, não tem nenhum ser humano que é superior a Jesus. Porque ele estava aqui sofrendo e ainda iria sofrer o auge de tudo pelo pecado de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus novamente. Então, nós precisamos reconhecer a superioridade de Jesus. Porque nesse momento, ao invés dele ficar com raiva como eu fiquei, quando Deus ia levar o meu filho, Jesus não ficou com raiva, porque ele é superior a nós. Ele sentiu angústia de alma, mas ele não ficou com raiva, como nós ficamos. Nós ficamos com raiva, às vezes, por tantas coisas tão pequenas, e nós já ficamos com raiva de Deus. Na verdade, muitas vezes nós inventamos desculpas para ficar com raiva de Deus. E Jesus aqui, sentindo aflição de alma, porque o pecado de toda a humanidade cairia sobre ele como um cordeiro que estava dando sua vida para remir, para que através dele nós tivéssemos acesso novamente a Deus, porque é através dele que os nossos pecados são perdoados. E ele não ficou com raiva. Por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus, porque ele é superior a nós. Nada se compara, ninguém se compara a Jesus, a Cristo. Porque eu fiquei com raiva, Jesus não ficou com raiva. O versículo 43 diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Você já chegou a sentir a raiva ou angústia de alma e que você foi confortada por anjos de Deus? Eu já. Por isso que eu consegui. Por isso que eu estou conseguindo seguir a minha vida. Porque Deus, ele tem o Espírito Santo que habita em nós. Mas a palavra diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E nesse momento Deus ordenou um anjo para confortar o próprio Deus. Porque Jesus também era Deus. Então, o Senhor, Deus Pai, mandou um anjo. Apareceu-lhe um anjo que o confortava. E esse anjo deu conforto para Jesus. E Deus não dará para nós? Deus dá. E é o que eu digo, medindo as proporções. No momento que eu estava com angústia de alma, porque eu sabia que Deus ia recolher meu filho, porque ele já estava há 7 anos me preparando para esse momento. Que eu fiquei com raiva, que eu entreguei, Deus enviou os anjos dele. Eu senti, eu sei, eu tenho certeza que Deus enviou os anjos dele para me confortar. E eu senti a paz que só o Senhor pode nos dar. Só Jesus pode nos dar. É a paz que excede todo o entendimento humano. Assim como Deus fez aqui com Jesus. Deus faz conosco, nós não vamos passar pelo que Jesus passou, ninguém. Porque Jesus é único, é o primogênito do Pai. Mas aqui mostra a superioridade dele, por isso que nós precisamos dele. No 44, e posto em agonia, orava mais intensamente. Então Jesus, conforme foi aumentando a aflição e a agonia dele, porque ele sabia o que estava por vir, o que ele fez? O que a gente muitas vezes não faz. Muitas vezes nós fazemos o quê? Nós murmuramos, nós reclamamos, nós falamos mal das pessoas, nós queremos culpar os outros pelos nossos erros, pelos nossos
pensamentos maldosos. E eu me incluo, essa palavra também é para mim, é de exortação. Mas o que Jesus fez quando a agonia dele aumentava? Ele orava mais intensamente. E é o que nós temos que fazer. Versículo 44, continuando. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A aflição, a agonia, a dor, eu não sei nem que palavra mais usar para expressar o que Jesus estava sentindo neste momento. Era tamanha, era imensurável, que ele começou a suar sangue. Nós nunca vamos passar por isso, porque Deus sabe do nosso limite. Nós não vamos passar por uma aflição dessa que Jesus passou. Ninguém. Porque ninguém é Jesus. Nós vamos passar dificuldades, tristezas. E aí muitas vezes a gente passa por algo tão pequeno e o mundo acabou, para mim acabou, eu não consigo mais, aí se entope de remédio para tentar esquecer, camuflar uma dor na alma. Mas aqui o Senhor está dizendo o que ele fez quando essa agonia aumentou dentro dele. Ele orou mais intensamente, é o que nós temos que fazer. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Então, quando você, meu irmão, estiver triste, estiver cansado, agoniado, com depressão, com uma tristeza profunda, com ansiedade, com dificuldade em resolver os seus problemas da vida, que seja, os seus problemas espirituais, você tem que orar mais intensamente. Não adianta ficar reclamando. Olha aqui o nosso exemplo é Cristo. E ele estava suando sangue. A aflição era tanta. E nós, por poucas coisas, a gente já entrega a nossa vida. Ai, Senhor, fica se lamentando, fica querendo se esconder no quarto, deitar na cama, esconder de todo mundo, se trancar dentro de um quarto, se refugiar num computador, fechar nossa vida numa vida de internet. Uma fuga no jogo, fuga na bebida, fuga nas redes sociais. Ao invés da gente orar intensamente, a gente foge de Deus. A gente quer fugir dele. Fazendo exatamente o contrário do que Jesus fez e do que Deus manda a gente fazer. Que no momento de aflição, no momento que você está com raiva de Deus e de todo mundo, tem gente que tem medo, tem raiva de todo mundo. Não se dá bem com ninguém na vida. Tem raiva de todo mundo, do mundo inteiro. Do pai, da mãe, de todo mundo lá da televisão, dos filhos, de quem trabalha para ele, de tudo. Tem raiva de tudo, de todo mundo. Porque deixou a raiva se instalar dentro dele. Porque não é o Espírito Santo que está habitando dentro dele. Porque quando é o Espírito Santo, o que a gente faz? A gente ora mais intensamente. Crendo que é o Senhor que vai agir, que a justiça vem dele, que tudo vem dele. E que ele faz o melhor pra gente. Jesus suou gotas de sangue, em nenhum momento ele murmurou contra Deus. Ele reclamou. Ele orou. Pai, se queres de mim, afasta esse cálice. Todavia, se não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós oramos assim, por probleminhas tão pequenos que a gente passa. Às vezes a gente está passando um probleminha tão pequeno. E a gente ora assim, que seja feita a tua vontade, Senhor, sobre a nossa vida. Depois fica pedindo para todo mundo orar por ela.
ora por mim, ora por causa disso, ora por causa daquilo. A palavra diz, em Tiago, a palavra diz assim, irmãos, orai uns pelos outros. É bíblico nós orarmos pelos nossos irmãos. Mas eu estou fazendo as minhas orações. Eu estou fazendo a minha parte, eu só estou pedindo para os outros orar por mim. Eu estou fazendo isso que Jesus fez. E mandou a gente fazer. No versículo 44, eu já li que Jesus suava gotas de sangue. No 45, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo. O que era para os discípulos estarem fazendo com Jesus? Orando. Era para eles estarem orando com Jesus. E eles estavam o quê? Dormindo. Às vezes é isso que a gente faz. A gente dorme e não ora. A gente faz tudo o que tem que ser feito durante o dia. Trabalha, cuida dos filhos, lava roupa, faz comida, come. Porque assim, muita gente diz assim, o crente não bebe, mas gosta de uma comida. Muitas vezes tem muitos crentes que estão comendo mais, se alimentando fisicamente, do que se alimentando espiritualmente. Tá comendo mais comida física e a saúde até ficando abalada por causa da gula, do descontrole alimentar, que poderia tirar um tempo, abrir mão, fazer um jejum, abre mão do seu almoço e faça um jejum. E no momento do jejum você tira para orar. Mas não, a gente quer só prazer da carne. Ficar enchendo a minha carne de coisas que dá prazer. É só isso que eu quero. É só isso que a humanidade, né? Não vou generalizar, mas muitos querem. Ficam com raiva de Deus, aí desconta na comida, porque tá tendo ali um sentimento ruim dentro dela, desconta na comida, desconta nos prazeres da carne, no jogo, na bebida, tudo que eu já falei aqui. Mas não faz o que Jesus fez e o que Deus mandou fazer. Orar. E os discípulos também fizeram isso. Eles foram dormir, porque ele estava triste. Eles estavam todos tristes, aí eles foram dormir. Você está triste, vai orar. Vai ler a Bíblia. No 46, e disse-lhes, Jesus disse para eles, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Novamente ele disse a mesma coisa do que no início, no versículo 40. Orai, para que não entreis em tentação. Jesus falou 2 vezes. 2 vezes num curto espaço de tempo ali. Deus falou 2 vezes para os discípulos, orai, para que não entrem em tentação. Então, se você está entrando em tentação, é porque você não está orando. Está clara a palavra. Se você não está conseguindo dizer não para o pecado, para as coisas ruins, erradas, que te prejudica, que te afasta de Deus, é porque você não está orando o suficiente. Desculpa te dizer isso, meu irmão. Mas é o que Jesus fala aqui. Orai, para que não entreis em tentação. Então, para que você não entre em tentação, para que você não peque, você precisa orar. Palavra de exortação, né? E eu vou finalizar, mas eu quero ler aqui no Lucas, capítulo 23, versículo 34, que diz assim, e Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, aqui nesse momento, era o momento da crucificação. Já havia passado o tempo de tudo que iria ocorrer com Jesus, a traição, Pedro negou,
Então, assim, Jesus passou por tudo de ruim. E o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então nós, com esses nossos sentimentos ruins aflorados em nós, com esses que eu disse, psicossomático, nós somamos todos os nossos sentimentos, engolimos eles, colocamos dentro da nossa alma e culpamos Deus. E ficamos com raiva de Deus. E aí o que o Senhor fala para nós? Eu vos perdoo. Porque vocês não sabem o que fazem. Crucificaram meu filho. Porque não sabiam o que estavam fazendo. Cumpriu-se o plano do Senhor. Porque nada foge do controle de Deus. Mas a palavra que eu quero trazer hoje, e que eu espero que tenha chegado ao teu espírito, é essa. Jesus nos perdoou. Então, com o perdão dele, todos esses sentimentos ruins de dentro de nós têm que sair. Nós precisamos colocar para fora, entregar para o Senhor e pedir perdão. Perdão por ter guardado tanto tempo raivas, mágoas, angústias, tristezas, rancor, seja de outras pessoas, seja de Deus, porque Jesus te perdoa. E também eu quero finalizar dizendo o quanto nós precisamos de Cristo, porque Ele é que, através do Espírito Santo, vai agir em nós, nos ajudando a colocar tudo nas mãos do Senhor. Perdoa as pessoas, perdoa a você mesma. Se perdoe. Seus erros do passado já passaram, se perdoe. Quem acusa é o diabo. Quem acusa não é Deus. Então se perdoe. Todos os nossos erros do passado, eles serviram como um aprendizado, como um testemunho. A palavra diz: entrega, você foi perdoada e não faça de novo. Não erre de novo os mesmos erros. E, Senhor, nos ajuda a perdoar, sermos perdoados, liberar o perdão e seguir nos nossos propósitos das nossas vidas em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Fique limpo. Limpa o seu coração, a sua alma, dos sentimentos que podem te afastar de Deus. Te impedir de ter o nome escrito no livro da vida. Porque há 2 livros, o livro da vida e o livro das obras. Nós precisamos estar com os 2 em dia, para que possamos desfrutar da salvação que há somente em Cristo Jesus. Amém? O vídeo hoje ficou longo, mas eu espero que você tenha entendido e que toda a raiva que podia estar querendo entrar e permanecer e fazer morada em ti, acabe, cesse hoje, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, amém, amém.